Botafogo é um bairro que tem tudo. Gosto muito daqui pela proximidade, perto de tudo, tem várias opções para você fazer o que quiser. Um bairro bem tranquilo, um bairro com bastante opções aqui de lazer, bares e restaurantes. Acho que tem metrô, é perto das pessoas chegarem. E Botafogo tem muita coisa interessante. É um bairro de acessos, né? É acessível a todos. Não é um bairro de passagem, é um bairro de passagens, né? De histórias para se contar. A gente está num bairro que é a origem da cidade do Rio de Janeiro. Porque a Urca não existia, né? A gente fala do marco que está lá encontrado no Forte São João, ali, né? Que é o núcleo. Lá foi o primeiro núcleo da cidade, depois foi para o Morro do Castelo. Mas, de fato, aqui essas terras eram as terras de Botafogo. Até o século XIX, Botafogo era um local ermo, assim, local de fazendas. O primeiro proprietário morava numa fazenda aqui, onde hoje é o Rio Sul, Antônio Francisco Velho. Depois o segundo, que vai dar o nome ao local, João Pereira de Souza Botafogo. E aí, Botafogo, por quê? Porque era uma figura que trabalhava, né? Um artesão que trabalhava com fogos de artifício, né? Com fogos lá em Portugal. O primeiro nome do bairro foi dado pelos índios, Itaoca. Itaoca é casa de pedra. Isso porque aqui no Maitá tem vários túneis naturais formados no morro. A ocupação aqui, ela vai ser demorada, só vai se concretizar de fato a partir da vinda da família real para cá, justamente com a vinda da dona Carlota para cá, que ela vai morar ali em frente à rua, onde a gente conhece hoje como Marquês de Abrantes. Com a corte portuguesa, isso aqui deslancha. A Rua São Clemente fica uma rua de palácios, enquanto que a Rua Voluntários da Pátria, aberta em 1824, era a Rua da Burguesia, era a Rua dos comerciantes enriquecidos, boa parte deles portugueses. Botafogo foi urbanizado na época da Guerra do Paraguai. Então, tudo aqui homenageia a Guerra do Paraguai. Uma guerra na qual o Brasil supostamente saiu vencedor. E hoje a gente faz uma revisão historiográfica, né, e pensa de uma outra forma em relação à Guerra do Paraguai, de uma outra maneira, né? O país saiu completamente destruído. O memorial é um espaço que fala de memória e pede que a gente também tenha esse momento de reconexão com nós mesmos. Então, estar em contato com a natureza é uma oportunidade de estar em silêncio, estar em momentos de reflexão, estar em um momento de paz também. Aqui na entrada do memorial, a gente tem nessa parede esses nomes de cidades e vilarejos que durante o regime nazista foram dizimados. Ao longo desse processo de entrada para o memorial, a gente vai percebendo que existe uma transformação. As palavras, os nomes dessas cidades, elas vão perdendo letras até elas desaparecerem. O memorial ele tem uma importância porque ele traz para a gente um período da história que a gente pode entender que de uma certa forma estaria distante da nossa realidade, da nossa vivência, da nossa experiência. Mas ao falar do Holocausto, a gente está falando sobre uma história que diz respeito a todos nós, a gente está falando sobre direitos humanos, na verdade. O espaço, o lugar que a gente está, fala sobre a importância da vida. É um espaço onde a gente entende a potência educativa e a potência de conscientização que ele tem para fazer com que a história não se repita. O cemitério ele é inaugurado em 1852. O primeiro enterro foi uma criança de 4 anos. Estiveram presentes lá figuras notórias, né, daquele momento do Império. Ali estão enterrados os famosos. Tem 8 presidentes da República ali sepultados. Tom Jobim,
Vinícius de Moraes, Cazuza, Clara Nunes, Santos Dumont. Aqui ficará repousando para sempre o corpo de Carmen Miranda, trazido pelas mesmas mãos que encheram sua vida de artista de aplausos alegres. No cemitério São João Batista também está o corpo de Anísio Teixeira, considerado um dos maiores educadores da história do país. A causa da sua morte ainda é um mistério. No dia 11 de março de 1971, um pouco antes das 11 horas, o educador Anísio Spínola Teixeira saiu da Fundação Getúlio Vargas, na praia de Botafogo, e iniciou uma caminhada até o número 48, onde morava o lexicógrafo e crítico literário Aurélio Buarque de Holanda. Ele nunca chegou ao apartamento do velho amigo. A suspeita é de que ele foi assassinado pela repressão militar. Né? 2 dias depois ele foi achado no poço do elevador do número 48 do amigo Aurélio Buarque de Holanda. Eu estava sem trabalhar e como toda mulher tem muita coisa, né? O meu filho falou assim, mãe, vende um pouco das tuas coisas, eu vou fazer um Orkut para você. Comecei a vender minhas coisas que acabaram, vendi tudo e comecei a pegar das amigas. Ele me deu essa ideia, mãe, pede as suas amigas para você vender as peças delas. Olhou, gostou, levou. Achei coisas boas que eu levei da outra vez. E aí a gente faz o garimpo, como eu te falei. Infelizmente eu não posso frequentar o de Nova York, mas a gente vai por aqui mesmo de Botafogo. Porque tem peças que você não vai achar em loja. Os nossos clientes começaram mais com a comunidade do Dona Marta ali. A minha intenção, na verdade, quando eu abri, era ter um brechó com preço bem legal para que todo mundo pudesse usar roupa de grife com um preço legal. Da primeira vez que eu vi, eu já levei bastante coisa. Acho que é muito gostosa essa experiência do brechó, de você garimpar e de você ver coisas além do que a gente já está acostumada no shopping, né? Ver tendências, vitrines, não. Aqui a gente consegue explorar mais, ver coisas diferentes, coisas que você já gostou no passado e que na época talvez você não tenha experimentado tanto. Olha esse vestido, que gracinha, de bolinha. Eu amo essa estampa porque é super atemporal, é isso, ela dura, não tem tendência e ele ainda tem uma modelagem clássica também, né, acinturado, tá belíssimo. E o preço, né, gente, o preço não tem como, R$25, por R$25 você não compra nem uma regatinha. Surgiu um grupo de amigas, nos reuníamos uma vez por ano, para fazer essa troca mesmo, né? Depois, um grupo pequeno, nós nos organizávamos para fazer 2 vezes por ano, fixo. E após a pandemia, eu decidi manter o local fixo. Muitas pessoas ainda não conhecem o espaço. Nós não temos letreiro, nada disso, identificando. É mais o boca a boca, é o casarão que chama atenção. Então, muitos clientes vêm para conhecer e muitos clientes também vêm até para pedir ajuda. Olha, eu tenho uma festa, eu tenho um casamento. Usar roupa de segunda mão já era uma coisa muito corriqueira para mim. Então, quando eu tive a oportunidade de ir em lojas onde eu podia achar essas peças, foi muito natural. Garimpei as peças, agora eu vou montar uns lookinhos de outono para poder a gente ter muita inspiração. Aqui começa a história de um clube que é um dos mais importantes para o Brasil e até hoje é o clube que mais cedeu jogadores da seleção brasileira também. Um dos motivos do nome ser Botafogo é realmente por causa do bairro. Isso se inicia com o nosso remo, em 1894. Nossa sede foi inaugurada em 1912 e o nosso estádio foi oficialmente inaugurado em 1913. Numa partida entre Botafogo e Flamengo, no qual nós vencemos por 1-0. Marcou minha vida, marcou minha família. Eu tenho na minha família hoje pessoas que são botafoguenses
devido a esse período que eu passei a jogar aqui. Em 1995 foi campeão brasileiro. Botafogo, Futebol Regatas. Foram 7 temporadas que eu joguei pelo Botafogo. Então acho que eu tenho uma história boa nesse clube. Nosso casarão amarelo é um patrimônio tombado do Rio de Janeiro. É um patrimônio que a prefeitura cedeu para nós em 1912. Ele era um palacete, então tinham muitas reuniões importantes aqui nesse casarão. A história do Morisco ela já começa um pouco depois. Nós temos uma sede aquática, então na nossa sede do Morisco nós temos natação, polo aquático, mergulho. Esse prédio espelhado é o Centro Empresarial Mourisco. Ele foi construído em 1998. No passado era bem diferente. Inaugurado em 1907, o projeto do arquiteto Alfredo Bournier foi inspirado na arquitetura árabe. Ali funcionava um café, restaurante, teatro e até um carrossel e uma pista de patinação. Na década de 30, chegou a ter uma biblioteca infantil, que era coordenada pela escritora Cecília Meirelles. Em 52, o imóvel foi demolido como justificativa para a construção do túnel do Pasmado. Imagine você, onde hoje é a Rua General Polidoro, havia no século XVI um caminho que acompanhava o curso de um rio, das encostas do Morro da Saudade, no Maitá, até a Enseada de Botafogo. Por esse rio, no trecho de 1 quilômetro entre a praia e a atual Rua Real Grandeza, navegavam canoas e pequenas embarcações à vela durante a maré cheia. No início do século XX, Botafogo era tão importante que a Avenida Beira-Mar, feita de 1903 a 1905 pelo prefeito Francisco Pereira Passos, era o único trecho da cidade que a avenida tinha 3 pistas. E por que 3 pistas? Porque em 1903 existiam 6 automóveis na cidade do Rio de Janeiro, dos quais 3 em Botafogo. Ou seja, uma pista para cada carro. Considero assim um pecado dizer, né? Porque Botafogo é um bairro de passagem, né? Mas hoje é um bairro que mantém uma certa tradição, né? Tem uma tradição, uma memória histórica. Ele é um palácio que foi construído, o término da obra foi em 1948, é um estilo neoclássico, né? Que ele assim, é bem limpo, né? Ele não é muito rebuscado, a arquitetura dele é bem clean, né? E esse palácio, quando foi comprado, foi quando houve a fusão do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara. Quando o prefeito está aqui, a rotina fica um pouco mais frenética, né? O prefeito recebe pessoas aqui, recebe políticos, recebe lideranças, né? A maioria acontecem aqui dentro do Palácio da Cidade. Essa casa foi uma das residências de Rui Barbosa, um dos maiores intelectuais da nossa história. Em 1930, tornou-se um espaço de preservação da memória de um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. É uma linda casa no estilo renascimento francês, mostrando uma época de ouro de Botafogo, do início do século XX. Pertenceu a Linneu de Paula Machado e casado com uma Guinle, Celina Guinle de Paula Machado. 2 famílias poderosas que se uniram. Temos um exemplo interessante que é uma restauração e uma recuperação onde hoje funciona o Centro Cultural da Firjan. Ali é um exemplo interessante do que se pode fazer da recuperação desses prédios históricos, né, com as características de valores, né, arquitetônicos, históricos e culturais. Pelo plano urbanístico básico da cidade do Rio de Janeiro, Botafogo deveria ser o novo centro do Rio. Então ruas inteiras foram abaixo, como a Rua das Palmeiras foi abaixo, a Rua Sorocaba, e subiram prédios altos. É um bairro de muitas casas.
E o que acontece? Com o passar dos anos, essas casas se tornam condomínios, então ainda existe uma cobiça muito grande do mercado imobiliário de comprar essas casas e verticalizar o bairro. Botafogo acabou se adensando muito. Então você percebe nitidamente ruas tranquilas de Botafogo, com muitos edifícios, com muitos prédios e alguns de gabarito muito elevado. Então isso criou uma ambiência um pouco conturbada de Botafogo. A AMAB foi fundada e a logo da AMAB é a Enseada. A nossa maior paixão e a nossa maior causa é devolver essa Enseada para a população. Ela hoje é vista como uma marina, mas ela não é uma marina, ela é uma praia. A praia de Botafogo, ela não existia. Era muito pequena, né? Não tinha como a gente observa hoje. Acho que a praia de Botafogo ela continua sendo inacessível, né? Pela poluição, infelizmente. Mas as pessoas frequentavam, né? Tinha inclusive as competições de remo, né? Se a gente pensa que Maria Lenk ganhou os primeiros recordes dela de natação nadando aqui, né? A gente percebe quanto o homem também destrói. Um dos moradores mais ilustres de Botafogo foi o sociólogo Herbert de Souza. Ele lutou incansavelmente pelo fim da fome. Um dos seus principais projetos, o Ação da Cidadania, permanece até hoje, atuando em todo o país. Quando questionado se suas ações contra a pobreza não eram pequenas, Betinho dizia que o Beija-Flor usava o bico para tentar apagar um incêndio na floresta. E quem indagava a pequenina ave ouvia a seguinte resposta: ela sozinha não conseguiria apagar o incêndio, mas se cada animal fizesse sua parte, o fogo iria cessar. O emprego acaba com a miséria e acaba com a fome. E a distribuição de comida permite que as pessoas estejam vivas para esperar por tudo isso. A gente acredita que o morador aqui, ele ama e é um morador muito gentil, é um morador que conversa uns com os outros, que ainda guarda um pouquinho do sentimento das casas de vila, que são muitas vilas onde as pessoas sentavam na porta para conversar com seus vizinhos. A história que me fez vir morar aqui nessa vila, ela está ligada ao pai da minha mulher, o meu sogro Jorge, São Jorge. Ele botou na cabeça dele que ele ia dar uma casa para cada filha. Ele tinha 5 filhas. Ele pensava, puxa, vocês vão se casar, não sabe como, não sei o quê, a vida é muito complicada, e nas vilas vocês nunca vão pagar condomínio. Você vê que você está sendo enclausurado, né? Nós nos consideramos quase que uma Canudos, cercada pelas forças obscuras por todos os lados dessa coisa da especulação imobiliária. Acabou acontecendo nessa vila, né, a última casa da vila, um espaço delicioso aqui, acontece aula de cerâmica, aula manual, aula de torno e também é um espaço que a gente abriga alguns artistas que vêm fazer residência. Eu tenho uma relação profissional com a galeria já há muitos anos e eu acho que ela faz parte já da vida do bairro e para mim é uma alegria poder mostrar o meu processo criativo aqui nessa casa de 3 andares, enfim, é um desafio ocupar esse espaço. Esse cenário cultural que vem acontecendo no bairro é muito bom e eu acho que eu teria dificuldade se fosse em outro lugar para encontrar esse cenário. Aqui, em 1903, teve a primeira exibição de cinema da Zona Sul, no Rink Santos Dumont. Aqui em Botafogo chega a ser uma exceção, porque aqui, né, ainda tem uma concentração grande de salas de cinema, né? Não só uma concentração, como tem variação. Por exemplo, aqui tem
o Shopping Botafogo e o Rio Sul, que tem uma pegada mais comercial, entendeu? Aí atrai mais os blockbusters hollywoodianos, as grandes produções nacionais. E aqui no caso do NET Rio e o NET Botafogo já tem uma pegada mais alternativa, assim, de um cinema mais independente, um cinema mais europeu. Os cinéfilos, assim, para quem está interessado em conhecer a cultura do cinema, o Botafogo se transformou praticamente na meca cinematográfica carioca. Botafogo é o meu bairro, o meu lugar onde eu gosto de viver, de receber os amigos, de tomar um chopp, de ver esse entardecer maravilhoso. Meu bairro, meu lugar, minha paixão, Botafogo. Meu samba enredo caiu por terra. Meu coração, nada de mágoa, ressentimento, tudo em prol da agremiação. Botafogo é um bairro boêmio. Botafogo tem vários artistas, compositores, o próprio Paulinho da Viola, Mauro Duarte, Nelson, Walter Alfaiate, Niltinho Tristeza, são compositores de Botafogo. Botafogo tem uma vertente musical. Um samba é um pedaço de nós, inspirado, feito com amor. Esse cenário do mar, da areia, a montanha, isso tudo está descrito lá em algumas músicas minhas que eu fiz por aí, ao longo da minha carreira como compositor, não tenha dúvida. Primeiro, vou controlar minha dor, essa é a vida de compositor, linda melodia, linda melodia. Esse lugar é conhecido como a 8ª rua mais legal do mundo. Aqui é o conhecido como Bota Sorro, super famoso, super conhecido, com vários bares, pessoas bonitas, pessoas de várias tribos. Não vem somente gente do Rio de Janeiro, mas vem gente também do Brasil e do mundo todo. Moro aqui desde garota praticamente, e o que mudou a quantidade de bares, né, restaurantes que na época mais antiga não tinha, e eu acho isso muito bom. Dá mais vida para o bairro. A gente fica sem o ar livre, né? Em casa tá muito quente, esse calor. A gente conseguiu abrir esse bar, que abriu em 2018. Depois que abriu o nosso bar, começou a abrir todos os outros. Treme Treme, ele surgiu esse nome porque aqui passa o metrô embaixo e de 5 em 5 minutos dá uma sensação que treme, então veio esse nome, o Treme Treme. Acho que Botafogo, a gente tem um público muito inclusivo de todas as diversidades, tá todo mundo junto. Foi acontecendo assim aos poucos. Você foi vendo, a gente ia comentando, tá mudando. Até que de repente fez bom, isso aqui ficou lotado da noite pro dia. Aí começou a aumentar a demanda, aumenta tudo, né? Mas tá sendo muito legal. A gente tá aqui pra descontrair mesmo. Aqui é o ponte, né? Muito barzinho bom. Então tem sempre algum barzinho aqui barato, com caipirinha barata, tem opção pra todo mundo. A propaganda da gata. Petiscos baratos, entendeu? Tem tudo aqui para todos. Meu coração hoje tem paz, decepção ficou pra trás. Eu encontrei um grande amor, felicidade enfim chegou, como um brilho do luar. Botafogo é o bairro que eu quero sempre viver e que eu quero que a minha família continue vivendo. Quando eu penso em Botafogo, eu penso uma coisa feliz, infelicidade. Eu gosto de morar aqui, né? Nasci aqui, vou morrer aqui, né? Botafogo é meu bairro, é o meu lugar. É tão bonito nosso amor, a gente tem tanto querer. Faz até a terra tremer. A luz que reluz meu viver, o
sol do meu amanhecer é você, é você, são vocês. Salve Botafogo! Valeu!